Seja bem-vindo, que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém? Diz assim a palavra: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim também está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está aqui, amém? Ele está nesse lugar. E eu quero convidar você a começar esse encontro, esquecendo das coisas que estão lá atrás, esquecendo das suas preocupações, esquecendo daquilo que tem tirado a sua paz, para que diante do Senhor você possa ser tocado, transformado, para que haja espaço no seu coração, na sua mente, para que o Senhor faça aquilo que deve ser feito em você e em mim, amém? Que a partir deste momento a gente esteja nesse lugar com uma nova disposição, com um novo olhar, esperando alguma coisa nova de Deus, porque o Senhor é assim, Ele sempre tem algo novo para nos dizer, algo novo para fazer, fonte inesgotável. Aquilo que você necessitar, Ele será, porque o Senhor é, amém? Nós te adoramos, Senhor, essa noite, Pai. Tu que és majestoso, Tu que és poderoso, soberano, essa noite, Pai, brota dos nossos lábios um novo cântico, um cântico de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Não podemos compreender, não podemos dimensionar, Senhor, não podemos medir, não podemos retornar. O que podemos, Senhor, é ser gratos, o que podemos é te adorar, Pai, por aquilo que Tu és. Nós te honramos, Pai. Recebe o louvor do Teu povo essa noite, Senhor. Amém. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos Teus pés. Para sempre governará, Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu vou. Essa noite, querida, adore ao Senhor. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és Deus. Pra sempre governarás, Teu reino não passará. Ó Santo Deus,
aos teus pés. Tudo que nós temos, Senhor, colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é aquele que potencializa o melhor que há em nós, e é o Senhor também que transforma aquilo que não é bom em nós. Por isso tudo que temos, Senhor, colocamos no altar diante de Ti, na certeza, Pai, que o Senhor sabe o que fazer com cada coisa, na certeza que o Senhor sabe o melhor para nós, e nós Te adoramos por isso, Te entronizamos por isso. Seja adorado essa noite, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, que nos chamou, que nos escolheu e tem nos preparado para coisas grandiosas. Amém? O Senhor é bom, querido. Disse Jesus: bem-aventurado o puro de coração, porque esse verá a Deus. Amém? Querido, se você deseja ver o Senhor, o segredo é exercitar coração puro e espírito estável. Coração puro, espírito estável. O Senhor deseja falar com você, o Senhor deseja usar você, o Senhor deseja transformar você. E a transformação começa por desenvolver em cada um de nós um coração puro e um espírito estável, porque coração puro e espírito estável compreende as coisas que são do Espírito, é capaz de deixar para trás as coisas que acontecem na alma, os traumas, os medos e as dores, e é capaz de compreender aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Coração puro, espírito estável é o segredo para uma vida plena com o Senhor Jesus, é o segredo para alcançar santidade. Amém? É o que nós queremos, não é verdade? Como disse o salmista: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Glória a Deus. Preciso do Teu poder, dependo desse amor, sem Ti não sei viver. Ressuscita-me, quero de novo Te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, Te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o Teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro Teu louvor. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do Teu poder, dependo desse amor, sem Ti não sei viver. Ressuscita-me, quero de novo Te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, Te adorar. Me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o Teu
Tua glória, para a Tua glória, Senhor Jesus. Te bendizemos, cria em nós, Senhor, um coração puro e renova em nós um espírito estável. Disse Jesus à mulher samaritana: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa manhã eu conversava com os adolescentes e a gente começou a se perguntar o que é isso de adorar em espírito e em verdade. Porque uma das minhas perguntas a eles foi por que eles chegam na igreja e imediatamente eles sentam. Eles não sabem o que fazer com o corpo, eles não sabem como cantar, como levantar os braços, eles ficam deslocados. E uma das respostas que eu tive foi: a gente não sabe o que fazer, porque às vezes a gente passa a semana sendo tudo menos crente. E como é que eu vou chegar domingo na igreja e eu vou levantar minha mão diante de Deus? Como que pode ser isso? Como que eu posso fazer isso? Eu passei a semana fazendo tudo que eu sabia que era errado. Aquilo que eu não devia fazer, eu fiz. E como é que chega no domingo, na igreja, eu vou esquecer de tudo, abrir os meus lábios e levantar as minhas mãos? Eu disse a eles: olha, o Senhor não nos chamou para adorar com os nossos pecados, para adorar com as nossas culpas, com os nossos erros. O Senhor nos chamou para adorá-lo em espírito e em verdade. Sabe o que significa, queridos? Que a gente sendo encontrado diante de Deus como culpado ou como inocente, como filhos de Deus, é nosso dever adorar, reconhecer a soberania do Senhor, abrir os nossos lábios e adorar a Ele, porque é no meio dos louvores que Ele age, é no meio dos louvores que Ele nos transforma, é no meio dos louvores que acontecem as curas, é no meio do louvor que acontecem a reconciliação, é no meio do louvor que milagres acontecem. Então, querido, se neste lugar
Você chegou aqui, você está aqui sem saber o que fazer com as suas culpas, com as suas amarguras, com os seus rancores, com a sua dor, com as suas preocupações. Eu devo te dizer, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Basta cada dia o seu mal, o Senhor cuidará das suas preocupações, o Senhor cuidará da tua enfermidade, o Senhor cuidará daquilo que te tira o sono. Mas diante de Deus resta aquilo que é devido a Deus, que é a gratidão, é o louvor, é aquilo que de melhor existe no teu coração. Coloque diante dele aquilo de bom que existe em você e aquilo que precisa ser transformado em você, porque não existe outra pessoa, não existe outro lugar capaz de transformar o ser humano do dedo do pé ao fio de cabelo, senão na presença de Deus. Só Ele pode mudar corpo, alma e espírito e fazer de você alguém que ninguém acredita que você é. O Senhor te deu todo o poder para ser aquilo que Ele escreveu para você, para ser aquilo que Ele planejou para você. Querido, não deixe passar, lance mão, não deixe os teus pecados escurecerem a teu olhar, não deixe os teus medos te esconderem da raridade de pessoa que o Senhor criou. Você é aquilo que Ele diz que você é. Você é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Quem te via antes não pode acreditar naquilo que você é hoje, porque você é um milagre. E quem te verá no futuro não reconhecerá a pessoa que você é hoje, porque você nasceu para ser um milagre. Glória a Deus. Nós te adoramos por isso, Senhor Jesus. Demais essa noite, abra os teus lábios e fale com Ele, fale daquilo que você necessita. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Se você precisa de novidade de vida, peça a Ele, porque está nele toda a possibilidade. Está no Senhor aquilo que você precisa. Não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Ninguém pode acreditar, mas o Senhor, aquele que te fez sonhar, nele está aquilo que você precisa. Depois de 4 dias ele, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra,
minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh Senhor, Deus de poder, ressuscita-me. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fiel é o Senhor. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Preparamos esse ambiente agradável para você estar aqui conosco, adorando ao Rei. Nós estamos junto com todos os embaixadores que representam os interesses do Rei na face da terra. E esta noite estamos aqui para que duas coisas aconteçam. Estamos aqui para adorar o Rei e estamos aqui para ouvir sua palavra de ordem. Esses são os dois principais motivos que nos trazem a este lugar. É um ambiente que a gente tem preparado para que essas duas coisas possam acontecer. Estamos responsavelmente imersos na mais singela verdade da palavra para gerar força, poder, autoridade na sua vida. E estamos envolvidos com o espírito da adoração. Nascemos não só para louvar e adorar com nossas canções, mas nascemos para o louvor da sua glória. Durante todo o tempo em que eu era menino, eu achava que a igreja nasceu para cantar. E não é que a igreja não deva cantar e cantar sempre, mas Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos para o louvor da sua glória. Isso é mais do que cantar bonitas canções. Ser para o louvor da glória de Deus é ser reconhecido como um louvor para Deus. No meio da cidade, dentro do consultório, no lugar onde você está, a sua presença é um louvor para Deus, ou deve ser um louvor para Deus. Foi para isso que nascemos, para as pessoas olharem para nós e louvarem a Deus por causa da nossa vida. Vidas libertadoras. Muito bem, minha gente. Eu, sem mais delongas, eu quero ir ao texto desta noite. E o tema da mensagem é: há erros que você não pode cometer. Somos seres errantes, no sentido de que, mesmo que tenhamos nos tornado irrepreensíveis, há um momento que vamos cometer erros. De muitas naturezas erramos. Erramos mesmo quando nossa mais legítima intenção é acertar. Erramos mesmo quando
intelectualmente compreendemos o processo, mas emocionalmente estamos reféns de alguma situação na vida. Sabe, daquelas que você leva um susto e disse: meu Deus, por que é que eu fiz aquilo? Né? Porque de sã consciência talvez não fizesse, racionalmente não fizesse. É que às vezes somos sabotados pelo nosso subconsciente, que assume o controle naquele determinado momento, e não estamos decidindo pela clareza do nosso consciente, mas pela subjetividade do nosso subconsciente, que às vezes tenta nos sabotar, fazendo-nos tomar decisões e fazermos escolhas que não faríamos mesmo. Talvez palavras que nós nunca tivéssemos coragem de dizer, mas aí sai. E a gente se arrepende e diz: meu Deus, por que é que eu disse aquilo? E aí, para alguns processos, é tarde demais. A dor vai ser o fruto colhido, a angústia será o fruto colhido. Então, é preciso que a gente se profissionalize na vida. Não viva uma vida amadora. Eu estava vendo uma luta, na verdade era um momento, talvez um mês antes da luta, e o grande Holyfield foi entrevistado antes da luta, e ele perguntava sobre a raiva, o repórter, sobre a raiva, o ódio, o rancor, e ele disse: como é que vai ser lá no ringue? Ele disse: no ringue nós somos profissionais, as emoções não dominam nossos pulsos, as emoções estão subordinadas às estratégias, porque no ringue somos profissionais. Eu tenho uma grande preocupação. A coisa mais importante, o bem mais importante para mim e para você é a nossa própria vida. E sabe o que eu temo? Que às vezes estamos vivendo de uma maneira tão irresponsável, tão amadora, tão simplista, e estamos perdendo a luta por causa do amadorismo com que estamos lidando com esta ou aquela emoção, nos tornando reféns da alma. Ora, gente, quando Jesus entrou em nós, e Ele entrou em nós, quando Jesus entrou em nós, Ele criou um novo status de governo na sua vida. Ele estabeleceu uma nova égide para você. É a vida governada pelo Espírito. O Espírito de Deus entrou no teu espírito e fez com que teu espírito se tornasse pronto e forte. Mesmo que nessa trilogia humana, que você tenha um corpo limitado pelos desejos, limitado pela estrutura, limitado de alguma forma, todavia você é um espírito forte, porque o Espírito de Deus entrou dentro de você, gerando a grandeza do seu interior. Hoje, seu corpo e sua alma, ou seja, as necessidades que você tem e as emoções que você produz, estão subordinadas ao Espírito. Esta é a nossa nova natureza. O nosso pendor, nossa inclinação natural é para as coisas do Espírito. Então, no Espírito as coisas não são amadoras. Sabe, a vida sucumbe na natureza do ímpeto. A natureza do ímpeto ela é perigosa, porque ela subverte muitas vezes a razão. E você precisa ter tranquilidade para viver, precisa se empenhar para viver, e para viver bem. Essa deve ser sua maior ambição, viver uma vida tranquila. Sua maior ambição não deve ser um alvo material e reducionista.
Sua maior ambição é viver uma vida tranquila e de paz. Para isso, você não pode ser servil às tuas emoções, que nem sempre são boas emoções. Por exemplo, o espírito vingativo, né, ele suscita dentro de nós estratégias que te parecem profissional, mas são extremamente amadoras, porque o alvo é alvo de menino. A vingança pertence aos meninos. Então você é subvertido, porque sua vida para e você começa a planejar aquela vingança determinada. Compreende? Boa noite, irmão. Vocês vieram, estão aqui. Tá bem. Pessoal da rádio, eles estão aqui. É que nós estamos muito concentrados, o assunto é sério, né? O assunto é sério. Segundo livro dos Reis, por favor. Há erros que você não pode cometer. Embora eu tenha consciência que gente séria erra, há erros que gente séria deveria não cometer mais, porque o ônus desses erros são muito altos. É uma conta que nem sempre estamos prontos para pagar. Às vezes é um preço que não é monetário. Se fosse monetário era fácil. É que há erros cujo valor excede ao monetarismo, é supramonetário. Há erros que não dá para pagar com um carnê, com um recibo no banco. Há erros que vão transtornar a nossa vida. Só não transtorna para sempre porque nós contamos com a presença do milagre de Deus na nossa história, né? Não. Olha só, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3. Vamos falar sobre um dos líderes mais excelentes, um dos homens mais sérios da nação de Israel, rei Ezequias. Este homem teve uma experiência brutal. Ele estava num leito de morte e Deus lhe poupou, dando a ele a oportunidade de viver mais do que a fatalidade havia produzido na vida dele. Deus muda o calendário por causa deste homem. Eu vou te falar uma coisa, quando você se torna amigo de Deus, você não pode imaginar o que Deus faz por causa de você. É uma coisa impressionante, só os amigos de Deus sabem o que Deus é capaz de fazer na vida de um amigo, não é? Meu Deus do céu. Eu não sei bem explicar isso não, mas eu sei que ele faz. Vamos lá, leitura. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, era uma proclamação do rei. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Ponto. Essa é uma proclamação das entranhas do rei. Aquele homem sério está vivendo uma das suas piores crises, uma tragédia nacional. O seu reino, tão delicadamente construído, tão habilidosamente organizado, está ameaçado. E a sua alma grita nessa declaração: é chegada a hora de dar à luz filhos, mas não há força e não há como fazê-los nascer. Imagina você. Lá em casa nós tivemos 3 filhos. A cada filho criava-se uma expectativa de 9 meses, tentando imaginar se seria menino, se seria menina, se seria bonitinho, feinho. Como é que Deus ia fazer lá dentro
ainda sendo tecido no ventre da minha esposa, nós pensávamos no nome, tentávamos imaginar se era um menino forte ou uma menina. Criávamos nome, tirávamos nome, uma expectativa sem tamanho. Arrumávamos o quarto, pensávamos no futuro. Cada filho, o futuro foi imaginado. Não foi por nós arrumado, mas pensávamos no futuro. Como é que seriam nossos filhos no futuro? Acho que todo um pai, toda mãe tem alguma imaginação. Se cria uma expectativa, a barriguinha começa a crescer, e na hora de dar à luz, o filho não vem. A frustração, a tristeza, o castelo que se desaba. Mulheres, quando perdem seus filhinhos, vivem uma dor que ninguém consegue consolar. Uma criança que não conseguiu nascer, gera dentro da mãe uma tristeza que, meu Deus, acho que nunca vai ser consolada. Toda vez que se lembrar daquela expectativa vai doer. É uma ferida presente. Pois Ezequias usa esta figura da grande frustração de ter a expectativa de 9 meses contados, dia a dia, hora a hora, sonhos projetados, que não tinha força para nascer. Não havia força em si. Era a hora de nascer, mas nunca emplacou um daqueles filhos da imaginação de Ezequias. Ele está falando de muita dor, a dor da frustração, a dor da angústia de ver o tempo passar e seus sonhos não serem realizados. Acho que todos nós temos sonhos. Se não temos sonhos, estamos mais perto da morte do que imaginamos. Um sonho pode fazer você viver. E sonhamos, e quando o tempo passa e há uma demora excessiva, dá uma sensação tão ruim de impotência, de improdutividade, é terrível, terrível. Agora você imagina, Ezequias é um rapaz que assume o reino aos 25 anos de idade. É um jovenzinho ainda, né? 25 anos. A maioria de vocês tem mais de 25 anos. 25 anos, ele assume o reino. E a partir daí, ele anda em fidelidade com Deus. Em fidelidade. Ele é fiel a Deus. Aos 25 anos, ele coloca ordem no reino. Ele restaurou o culto ao Eterno. Ele limpou a nação de toda a idolatria. Era um rei zeloso com Deus. Um rei que tinha não só zelo com sua casa, mas tinha zelo com Deus. E depois de tantos anos de fidelidade, ele comete um erro brutal. Ele é pressionado por um homem chamado Senaqueribe, rei da Assíria, o maior terror daquela geografia. Senaqueribe era um homem que impunha o terror e a regra. Senaqueribe chegou um momento que não lutava mais. Seu nome era a própria arma. Quando se dizia, em nome de Senaqueribe, não tinha nem luta. O adversário se rendia. Então Senaqueribe era um rei extremamente temido. E num determinado momento de fraqueza, num determinado momento de descuido, de distração, o rei Senaqueribe ameaça o reino de Ezequias. E Ezequias vai cometer 2 erros graves diante do rei Senaqueribe. Ele se distrai
e por um momento ele não se lembra quem ele é em Deus. E esta talvez seja uma das nossas piores tragédias, é que no momento da pressão, é possível que nós estejamos nos esquecendo de quem nós somos em Deus, da nossa identidade e de quem é Deus na nossa história. É possível que a pressão gere esse tipo de comportamento da nossa parte. A pressão é tanta, os recursos parece que estão desaparecendo. As provisões parecem não estar ali. A cobrança chega. O anúncio da falência está diante dos gráficos lá da sua contabilidade. O temor aparece. E você se esquece de que você tem uma aliança com Deus. E naquele momento, diante da pressão, olha, querido, cuidado com o que a pressão vai impor na sua vida. A pressão pode roubar de você a sua vitória. Não ceda à pressão. Você tem um Deus que está acima de todas as coisas. Riquezas e glórias vêm dele. Ele estabelece os céus. O cosmos está debaixo do seu controle. Não circula um asteroide na atmosfera sem que o seu dedo esteja presente nisso. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que isso não seja contabilizado por Deus. Uma folha no outono que cai está debaixo do controle de Deus. Deus nunca se equivoca com a nossa vida. Quando eu vinha para cá, agora à tarde, eu escutava uma música de João Alexandre chamada Tapeceiro. Eu sugiro que vocês escutem lá na internet, você vai encontrar o Tapeceiro. Eu tenho ouvido essa música muitas vezes, e eu vinha para cá agora, tentando entender por que é que eu estava agarrado nessa música a tarde inteira. E agora eu estou fazendo uma conexão. É que é assim, gente, a nossa vida é obra de tapeçaria. Você não tem a mínima ideia quando olha para o fundo do tapete, porque visto da perspectiva errada, você não é capaz de imaginar por que é que aquelas cores sombrias estão ali. Mas quando você olha do lado certo do tapete, você sabe que não há nada que aconteça na nossa vida e na nossa história. Mesmo as linhas mais sombrias, mesmo as cores mais escuras e nubladas, elas estão ali para dar real sentido à nossa vida. São contrastes necessários. Deus nunca vai perder o controle do tapete. Ele tem na sua mente o fim antes do começo. Antes de cada ponto, a tua vida foi escrita e determinada por Deus, quando nenhum ponto ainda havia. Você estará seguro, mesmo no meio da tempestade. O barco pode quebrar, mas pessoas de destino como eu e você, nós não vamos nos perder até que cheguemos ao lugar que Deus estabeleceu para a nossa vida. O nome disso é segurança no propósito de Deus. Não entre por um caminho teológico que ameaça a tua segurança o tempo inteiro. Isso faz de você uma pessoa medrosa, insegura. Você está debaixo do controle de Deus. Deus nunca perde o controle da nossa vida. Mesmo quando as piores histórias estão acontecendo, mesmo que nós estejamos passando pelo pior fracasso da nossa vida, ainda assim, Deus está no controle de todas as coisas. Ele preside aos dilúvios. Salmo 29:10. O Senhor preside aos dilúvios e como um rei presidirá para sempre. Para mim o dilúvio sempre é um dilúvio, mas para Deus o dilúvio pode ser o início de uma nova oportunidade para a sua vida. Senaqueribe está ameaçando o reino de Ezequias. Ele está apavorado. E sabe o que ele faz? Ele vai negociar com Senaqueribe. Ele vai fazer um negócio com Senaqueribe, porque seu medo arrancou dele a sensatez de um homem que confia em Deus.
Primeiro grande erro de Ezequias. Eu vou fazer só a citação. Quando você pega o texto todo, você vai encontrar o que eu estou te falando, só para a gente ganhar tempo, né? Primeiro erro, ele entregou as suas riquezas particulares e ele entregou as riquezas de Deus a Senaqueribe. Quando Senaqueribe pressiona, ele entrega toda a prata, todo o ouro que está na casa do Senhor. A pressão fez Senaqueribe negociar as riquezas de Deus que estavam debaixo da sua mordomia. Esse foi o primeiro grande perigo, a primeira decisão mais terrível da vida de Ezequias. Negociar os tesouros de Deus que estavam na sua vida. Eu conheço gente boa, gente séria. Eu não estou falando de vagabundo, estou falando de gente séria. Gente honesta, temente a Deus, que no meio da pressão, a primeira coisa que faz é entregar seu ministério. A primeira coisa que faz é entregar seu dom. Riquezas de Deus que estão dentro de você. Você não pode se esquecer de que nós somos como vasos de barro que escondem tesouros de Deus. A primeira coisa a ser negociada na vida de Ezequias foi entregar o tesouro de Deus a Senaqueribe. Senaqueribe é uma representação do mal para nós, na nossa história aqui. Senaqueribe é tudo que vem nos ameaçar e provocar terror na nossa vida. Querido, não entregue aquilo que Deus deu a você como um talento. Não negocie o dom de Deus por causa da pressão. A pressão vem e a pressão vai. O dom de Deus precisa ser mantido na sua vida. O tesouro de Deus que Deus entregou a você não pode ser negociado. Há coisas que não se negocia. Há coisas que são inegociáveis na nossa vida. Quando você entrega o tesouro de Deus, você desabilita a tua vida. Desconecta a tua vida da essência daquilo que você guardava. Você cria uma distância entre o dom que você preservava e o impacto da pressão que vem sobre você. Seja lá qual for a pressão, mantenha os tesouros de Deus na sua vida, não entregue. Essa foi a pior coisa que Ezequias fez naquele momento. Mas ele não entrega só os tesouros de Deus. Ele também entrega seus tesouros pessoais. O que isso significa? É que nós, diante da pressão, não só estamos nos distraindo, entregando os tesouros de Deus que estão em nós, mas estamos entregando as nossas riquezas particulares. Por exemplo, nossa família. Diga, ai. Nossa dignidade, atributos do nosso caráter. Estamos entregando coisas que não podíamos entregar, nossos filhos, nossas mulheres, vossos maridos. Coisas que são do nosso tesouro mais particular, mas a pressão, ela exerce uma influência tão severa dentro das nossas emoções, que no momento você até se esquece que Deus está contigo, que você tem uma aliança com Ele. Querido, deixa eu te explicar a aliança. A aliança é assim. Quando você estabelece uma aliança com Deus, esta aliança vai lhe garantir algumas coisas. É que tudo o que é de Deus passa a ser teu. E tudo o que é teu passa a ser de Deus. Ou seja, você sempre terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Repetindo. Você sempre terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Aliança. Aliança não é um flerte. Aliança não é uma relação de ficante. Aliança
é a construção de uma vida comum. Ele entra em você e você entra nele. E então, por comunhão total, você constrói um casamento com Deus. E saiba de uma coisa, você passa a ser de Deus na seguinte relação: se alguém tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Porque você passa a se tornar para Deus a menina dos olhos de Deus. O lugar que é protegido por Deus. Portanto, a pressão que vem sobre nós, ela não pode ter o sentido trágico da vida. Você achar que Deus perdeu o controle. Não entregue as riquezas de Deus que estão em você e não entregue as tuas riquezas por causa de uma pressão. Elas virão e cada vez elas vêm de maneira diferente, com abordagem diferente. Então segura firme em Deus, porque toda pressão passará. É só por um tempo, aguenta um tempo mais e a pressão vai logo embora. Você não vai terminar seus dias como você está agora. A promessa de Deus é que você termine seus dias gloriosamente. A promessa de Deus é que você viva uma vida abundante em Cristo Jesus. Portanto, aplique-se na sua relação com Deus. Tudo bem? Deixa eu seguir mais adiante um pouquinho. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. É só uma lembrança que eu tive agora. Houve uma mulher que ela recebeu uma promessa de Deus. Na verdade, o profeta deu a ela uma palavra de vida, e ela, que era estéril, teve um menino. Só que a pressão da morte chegou à sua casa. E ela, olhando para aquela cena de uma promessa de Deus desfalecida, aquela mulher se lembra de que ela tem uma aliança com Deus. Ela pega um menino no colo, menino morto, e vai levar esse menino até a presença do profeta. Ela cavalga na direção do profeta, traz o profeta até a sua casa, lá está o menino morto. Engraçado que quando ela entra dentro da casa do profeta, seu moço pergunta: e aí, vai tudo bem contigo? Ela disse: vai tudo bem comigo. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com meu filho. Eu quero falar com quem resolve o problema aqui. Querido, quando você está diante de uma pressão, procure quem resolva. Não fica se desgastando com quem só mina a sua força, sua energia, sua fé. Procura gente que joga você para cima, que fortalece a sua fé, que te anima. Sabe, a gente anda do meio de um monte de ratazana, bicho. Esses caras estão querendo destruir a vida da gente. Procura gente que vai jogar você para cima, entendeu? Essa mulher diz: não, está tudo bem com meu filho, está tudo bem com a minha vida, eu quero falar com quem resolve. Chega diante do profeta e diz: olha aí, eu não pedi filho, eu não clamei por coisa nenhuma, você me disse que Deus ia me dar um filho, o meu filho nasceu, agora o meu filho morreu, agora você monta no teu jumento e vai fazer alguma coisa lá em casa, porque o menino está morto em cima da cama. Quando eu olho para essa mulher, eu tenho uma visão muito pessoal dela. Para mim é uma mulher que tem uma fé simples, descomplicada, e ela não deu ouvidos no meio do caminho quem podia minar a sua fé. Ela vai até aquele homem com a certeza do seguinte: se Deus me deu este menino e animou o meu futuro, não, essa pressão não é para levar a vida do meu menino. Eu vou lá, e o profeta vem. Aquela mulher nunca tinha visto aquilo acontecer. Todavia,
a palavra de vida que saiu da vida do profeta encheu aquela casa de vida onde a morte estava, e a vida entrou pelas narinas do menino, e ele ressuscitou dentre os mortos. Não haviam códigos que ela pudesse acreditar. É assim, gente, se você está passando por uma pressão que você acredita que ninguém passou igual, isso não impede Deus de fazer um milagre na sua vida. Eu nunca ouvi, nunca li um livro, porque assim, às vezes a gente está baseado nos livros que a gente lê, né? Eu li um livro que contava a experiência de uma pessoa, então, poxa, se fez na vida da pessoa, vai fazer na minha. Deus não está amarrado a essa história. Ele não fez na vida de ninguém, não vai poder fazer na minha. Você está equivocado, filho. Ei, filho, você está equivocado. Deus é Deus de coisas inéditas. Se o que aconteceu na sua vida, o tamanho da tragédia, a dimensão da tragédia que aconteceu na sua vida é do jeito que é, isso não impedirá Deus de fazer o que Ele tem que fazer. Portanto, gere fé no seu coração. Tenha coragem. Tenha coragem. Olha, eu vou te explicar uma coisa. Não é da minha autoria, mas eu gostei muito, gostaria que tivesse sido. É que asas nas costas de alguém que não tem coragem, pode ser o maior peso que ela vai carregar para a vida. Se você tem asas, mas não tem coragem, você não vai voar. Há um momento que a asa vira um peso, porque não tem coragem de voar. Deus deu a você fé, são suas asas. Para que a fé entre em ação, você precisa ter coragem, ímpeto, decisão determinada. E a fé, ela brota com vigor na vida de uma pessoa ousada e corajosa. Pois aquela mulher tem como resultado das asas que Deus colocou sobre ela, não o peso, mas a liberdade de voar para o próximo capítulo da vida dela. Porque quando o profeta vai embora, o menino está ali. Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com fome. Menino tem fome. Mamãe, estou com fome. É desta maneira que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Portanto, querido, a pressão não pode arrancar você do altar de Deus. A pressão não pode tirar você da presença de Deus. Tudo bem? Outra coisa, que é o segundo maior problema, o segundo maior erro. No meio daquela pressão toda, ele entrega a riqueza, ele entrega a sua riqueza, a riqueza da casa do Senhor, mas vai cometer o segundo erro. É como o bêbado que vai descendo a ladeira e um tropeção leva a outro que leva ao chão. Lá no capítulo 19, versículo 1 do segundo Reis, acontece o seguinte, é que ele vai, por vergonha, ele vai rasgar as suas vestes diante do seu inimigo e diante do povo. O que isso significa? É que ele está mostrando para o povo que ele está fraco, abatido, que ele não vai lutar, que ele vai vender a nação, a pressão de Senaqueribe. Então ele rasga as suas vestes, ele se humilha, não só diante do povo que ele governava, mas sobre seu inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa, prostre-se diante de Deus, mas nunca se prostre diante dos seus inimigos e da pressão que está sendo exercida sobre sua vida. Quem se curva diante de Deus se colocará de pé no meio da sua luta. Sabe, aquele homem parece que embaçou tudo. Ele não viu mais nada. Ele vai se humilhar diante da pressão exercida por Senaqueribe. Querido, diante da pressão, mantenha sua cabeça reta, seu peito aberto. Mas quando você não aguentar, fecha a porta, entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho diante do teu Deus.
Um homem que se mantém de joelhos diante de Deus sempre ficará de pé diante dos seus problemas. Nunca se esqueça disso. Eu estou te fornecendo princípios simples de fé. Não estou complicando a pregação do reino. Estou facilitando. Estou falando com ternura, porque você não é muito diferente de Ezequias, como eu não sou muito diferente de Ezequias. Somos seres humanos. A pressão às vezes faz a perna da gente bambear. Os credores estão batendo na porta. Ameaça via extrajudicial, via judicial. Você não aguenta mais a pressão. Aí a primeira coisa que você vai fazer? Entregar sua riqueza? Entregar a riqueza de Deus? Não, eu não ministro mais enquanto o problema não for resolvido. Meu filho, enquanto você adora, Deus resolve seus problemas. Passe a adorar no meio da sua dor. Tem uma canção que diz assim: Enquanto eu ministrava ao Senhor, enquanto eu andava ao meu Deus, o Senhor se levantou e ouviu o meu clamor e destruiu os meus inimigos. Não conhece? Estou frito, estou roubado. Essa canção fala do seguinte: enquanto você está diante da sua maior pressão, não deixe, olha, se o diabo não conseguir roubar a tua adoração, ele não vai interferir no teu futuro. Se ele não conseguir roubar se ele conseguir roubar a sua adoração, ele contamina o teu futuro. Eu já contei para você essa história, mas ela é muito oportuna. Era meu dia de folga. Antigamente eu tinha folga. Normalmente era sábado. Hoje não tenho conseguido tirar a folga, mas tudo bem. Isso é questão à parte, é uma questão trabalhista. Eu vou à Justiça do Trabalho reclamar meus direitos de folga. Ou vou fundar um sindicato dos pastores, né? Oh, meu Deus, brincadeirinha. Então eu tinha folga todo sábado. E sábado era dia de eu sair com minha família. E eu estava, nesse sábado, almoçando com meus avós, com minha mãe, com minhas tias. Estávamos em casa. Naquela época eu estava comendo carne vermelha, as pampas. Então o churrasco de sábado era inevitável. Aquela picanha suculenta, a gordura pingando assim. Era o sábado. E lá estava eu me divertindo, contando histórias e pregando o evangelho. Estava muito à vontade. De repente o telefone toca, era minha vizinha. E ela dizia: Pastore, a polícia esteve aqui no seu apartamento porque arrombaram sua casa e levaram seus pertences. Eu digo: meu Deus, que bom que eu não estava em casa. Não, eu me conheço, eu sou manso como Moisés. Se pintar um egípcio, está arriscado arrancar o pescoço fora, né? Não? Então, eu sei o que eu sou capaz para defender minha família. Eu não estava em casa. Eu disse: minha irmã, muito obrigado. Chamei a Clarice e disse: meu amor, tenho uma notícia boa para lhe dar. Deus nos poupou. Nós não estávamos em casa e entraram lá em casa e fizeram uma limpa. Ela disse: é mesmo? Eu falei: não, vamos terminar nossa folga. Já roubaram mesmo? Fazer o que agora? Vamos terminar, não vamos voltar para casa não. Estou te falando que eu falei isso para ela. Sara era neném de colo. Aí, no final da tarde, fomos embora. Quando eu cheguei em casa, a porta estava trancada, porque eles entraram pelo basculante do banheiro. Eu abri a porta e tomei uma decisão. Falei: meu amor, nós vamos abrir a porta e a primeira coisa que nós vamos fazer é adorar. E você não pode imaginar o que Deus faz enquanto você adora.
Às vezes fico preocupado, a gente cria no culto uma atmosfera de adoração, você fica olhando para a irmã que passa, o irmão que passa, distraído, olhando para o passarinho que está voando, sabe? E não se concentra na adoração. Enquanto você adora, Deus faz coisas na sua vida que você não pode imaginar. E eu sabia disso. Eram os meus primeiros passos na minha vida de adoração. Sara nasceu no meio da adoração. E nós combinamos, vamos adorar. Abri a porta, eu estava com a Sara no colo, dei 3 passos para dentro de casa e me ajoelhei no tapete. Clarice se ajoelhou do meu lado e nós começamos a adorar. Não fomos conferir nada, fomos adorar. E adorávamos porque Deus nos poupou de uma tragédia. Adorávamos porque Deus foi tão bondoso conosco e evitou que nós estivéssemos ali. Imagina, me encontrando minha mulher em casa, minha filhinha recém-nascida. Que tragédia que isso podia se tornar. E Deus foi misericordioso conosco. Enquanto nós estávamos adorando, a campainha tocou. E a Clarice foi atender a porta, eu não me arredei. Ela atendeu a porta, voltou. E quando nós terminamos aquele período de adoração, ela disse, é a vizinha, de novo. Eu disse, o que ela queria, meu bem? É que o delegado tinha pego o telefone dela, o número do telefone, e ele ligou da delegacia agora, pedindo para você ir à delegacia, porque todos os bens que foram roubados aqui de casa estão lá na delegacia esperando por você. Você pode achar que é uma coincidência, você é livre para achar isso. Mas na ingenuidade da minha fé, o nome disso é providência divina. Enquanto eu estava adorando, Deus estava... Portanto, não tenha medo da pressão, ela não vai matar você. A pressão não tem autoridade, nem tem legitimidade para matar você. O que a pressão faz é testar você. Porque você logo, logo sabe quem você é quando passa por uma pressão. Se você tem boa cabeça ou é doidinho, a pressão vai mostrar quem você é. Se você é uma mulher de fé, ou se é uma mulher que não possui fé, a pressão vai mostrar logo, porque a sua reação, ela é de conformidade com aquilo que você é no meio da pressão. Tudo bem até aqui? Empolgado também. Muito empolgado também. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca se prostre diante de uma pressão. Eu pastoreando durante tantos anos a igreja, eu tenho percebido uma coisa. Boa parte das nossas orações não estão baseadas na fé. Estão baseadas no medo terrível de aquilo que a gente espera que aconteça, já não aconteça mais. Então a gente não vai orar por fé, vai orar cheio de medo. Não é a fé que conduz o processo, mas o pavor de que aquilo que a gente está esperando não aconteça. A fatalidade, a tragédia. Então a gente vai não orar, mas vai miar como um gato assustado. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também de São Benedito, São Bartolomeu e toda a rapaziada, não deixe que isso aconteça, não deixe que isso aconteça. Ei, filho, acalma aí, você tem um Deus que está não só acima nos céus, mas é presente na tua vida. Bota um medo de lado, né? Vai conversar olho no olho com Senaqueribe. Eu te falei, me dê uma cadeira de novo aqui. Tá bom, obrigado. Obrigado, vocês são excelentes, rápidos, ágeis. Bota a cadeira, bota Senaqueribe sentado na cadeira, e diz, Senaqueribe, eu tenho um Deus, que me deu autoridade aos 25 anos de idade, de me assentar no trono da nação, eu limpei a nação, eu arrumei os teus altares, eu bani a idolatria, eu fiz um governo justo, estou desde os 25 anos servindo ao Senhor e à minha nação. Agora vem você, Senaqueribe, tentar me assustar,
Te emenda, rapaz, eu tenho uma aliança com Deus. Você não vai arrancar minhas melhores emoções. Eu não vou te dar a minha paz. Eu não vou dar a você a minha alegria. Não vou vender minha família. Eu não vou vender as coisas do meu Deus. Eu não vou entregar o meu dom. Não vou entregar o meu talento. Saiba, Senaqueribe, hoje, que os teus dias estão contados. É a hora de conversar com Senaqueribe. Mas Ezequias não conversou com Senaqueribe. Eu não estava pregando lá naqueles dias. Ele não tinha ouvido essa mensagem. Sabe o que aconteceu? Senaqueribe em pânico. Aí alguém diz assim: meu rei, vamos conversar com o profeta. Ei, no meio da tua crise, no meio da tua tragédia, uma conexão arranca você do buraco, do pré-sal e coloca você no topo da montanha. Cuidado com as conexões que você faz. Relacionamentos são conexões. Quem você procura no meio da sua maior tragédia pode colocar você lá em cima ou jogar você lá no mais profundo abismo. Os caras reúnem e dizem: rapaz, vamos procurar Isaías. E Isaías é quem profetizava nesse momento da história. Vamos procurar Isaías. Isaías é procurado, e lá no acordo entre eles, a conversa surge, e descobrem que há uma carta de afronta. A carta de Senaqueribe. Senaqueribe mandou uma carta. Ele foi audacioso. Não intimidou só com palavras, ele mandou uma carta, um documento, um edito, com seu anel de selar. Era um documento oficial. E nesse documento oficial falava da derrota de Ezequias. Era uma carta de afronta, chamada no texto bíblico de carta de afronta. Eu não sei que carta de afronta você anda carregando na sua família. Eu não sei que carta de afronta você anda carregando na sua vida. Mas o bichão, ele é desaforado e às vezes nos faz caminhar com uma carta de afronta. Isaías diz: vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa carta de afronta e vamos rasgar essa carta de afronta. Nós vamos tomar uma decisão, que é não aceitar mais a pressão imposta por Senaqueribe. Há Deus em Israel. Diga: há Deus na minha família. Há Deus na minha vida. Existe Deus. A minha vida está sendo governada por Deus. Então eles pegam num dia e vão fazer a publicação da seguinte notícia: a carta de afronta do rei Senaqueribe para o rei Ezequias está sendo rasgada, invalidada, anulada. Sabe, carta de afronta? É o documento que te humilha, o documento que te esbofeteia, o documento que te reduz, o documento que diz que você não vai conseguir. Está ali, lançado no seu rosto todo dia. Aquilo que te faz ficar com vergonha diante das pessoas. Aquilo que te entristece todo dia, está ali a carta de afronta. Para você que está me ouvindo na rádio, eu estou com um papel na mão. É a carta de afronta. Pode ser que você esteja dirigindo o seu táxi hoje, caminhando com a carta de afronta, dentro aí do seu porta-treco, dentro do seu bagageiro. Eu quero dizer para você que carta de afronta precisa ter um destino. Carta de afronta escrita por Senaqueribe para a nossa destruição precisa ter um fim. Nas mãos do profeta, aquela carta vai ser invalidada. Isso quer dizer, eu entro na presença de Deus e minha história muda. Estou te falando de religiosidade, não estou te falando disso. Eu estou te falando que o impacto da presença de Deus sobre nossa carta de afronta mantém nossa carta de afronta impotente contra nós. Tentaram destruir você,
tentaram difamar você, te caluniaram, mentiram a teu respeito, e agora você tem uma carta de afronta. Aquela carta que diz, você vai perder sua casa. Aquela que com sacrifício louco você conseguiu obter. Na carta de afronta diz, as drogas vão levar teu filho. Você precisa tomar uma decisão e parar de chorar. A decisão não é chorar. Você não cuidou bem da tua família, agora tu vai perder tua mulher, teus filhos, teu marido. Está ali a carta de afronta. Te humilhando todo dia. Você passa pela rua, você não vê e nem ouve, mas a sensação é de que estão assoviando quando você passa e meneando com a cabeça. Te disse, Juriti, e parece que acabou tudo para você. Carta de afronta precisa ter destino, gente. Carta de afronta não é para ser guardada dentro do armário. A gente guarda muitas coisas no armário da gente, né? Cartinhas. Minha mulher não está na área, né? Eu, quando era menino, assim... Eu recebi muitas cartinhas das coleguinhas. E minha mãe me fez guardar aquelas cartinhas das coleguinhas. Não, era coleguinha quando eu tinha lá 8 anos, 9 anos de idade, né? Deixa eu deixar isso bem claro, hein, gente? Mas um dia, aquela era uma carta de afronta para minha mulher. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a carta de afronta que era contra ela e rasguei todas elas. Ela não sabe, eu guardei algumas. Para as minhas memórias, né? Vai que eu morro, você decide fazer um museu. Museu Renato Chaves, não é não? Então tem uns sapatos que eu estou guardando. Oh, Jesus, tem misericórdia. Carta de afronta precisa ter destino. Cara, não faça de conta que isso não existe, por isso pode despertar você num determinado momento, trazer à sua memória que você está com o seu futuro comprometido. Meu futuro está comprometido, sabe com quem? Está comprometido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Meu futuro está comprometido com Deus. Meu futuro não está comprometido com uma carta de afronta que me humilha. Eu não tenho um passado que me humilha. Eu me desfiz do passado. As coisas velhas ficaram para trás. Meu filho, pega essa carta de afronta que Senaqueribe te mandou e rasga ela diante de Deus. Vai para o altar e diz, não vai ter validade na minha vida. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho aliança com Deus. Eu confio em Deus Todo-Poderoso. A carta de afronta que Senaqueribe me mandou, não pode mais fazer parte da sua vida. Toma uma decisão enérgica. Quem sabe a carta de afronta não é um documento, mas é algo que está imprimido dentro de você, impresso dentro de você, como uma tatuagem que grudou na sua alma. Você vai ter que fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, viva. Você tem uma aliança com Deus. Não continue cometendo erros. Você já cometeu erro suficiente. Volta para o altar. Diga para Deus, Senhor, eu me arrependo do dia que eu negociei meu ministério. Me arrependo do dia que eu negociei meu dom. Eu me arrependo do dia que eu negociei a tua graça na minha vida. Eu me arrependo daquele dia em que eu negociei as coisas da minha vida que eu não podia ter negociado, meus melhores valores. Sabe o que vai acontecer? Deus vai escrever uma nova história, a carta de afronta vai ser rasgada. Tome uma decisão hoje, rasgue sua carta de afronta hoje. E nós vamos fazer assim. Se você tem uma carta de afronta, quem sabe você hoje vem trazendo essa carta. Nem sabia que estava aí no teu bolso, mas ela está aí. Você nem se lembrava mais, porque está tão triste, se acostumando com a tristeza, que nem se lembra que um dia sorriu. Está aí te atormentando todo dia, acusando, ferindo, humilhando. Mas essa noite você ouviu. Nós vamos fazer desse lugar aqui
o altar. Vamos fazer assim, né? É só para ajudar na sua imaginação. Eu me torno Isaías para você. E você é Ezequias. Eu sou o profeta que vou te ajudar a rasgar a sua carta de afronta. Se você tem uma, queria que conscientemente, não vem como um doidinho que não quer fazer nada, não tomar uma decisão séria aqui. Nós vamos rasgar essa carta de afronta, que está aí humilhando você, atormentando você. Você não vai entregar as suas riquezas, nem vai entregar o tesouro de Deus. Você vai se levantar para rasgar esta carta de afronta. Se você deseja fazer isso, eu quero fazer junto com você. Então sai de onde você está e venha aqui rasgar comigo sua carta de afronta. Essa noite, estou imaginando que você está aqui na frente porque você também tem uma carta de afronta. Aquilo que está perdendo, fazendo perder o sentido da sua vida, o sentido da sua família, o sentido da sua fé, o sentido da sua igreja. Eu estou entendendo que você vem com uma carta e nós vamos rasgar a carta hoje. E dizer: Senaqueribe, você não controla o meu futuro. E a partir de hoje, nem minhas emoções você vai controlar, Senaqueribe. Meus filhos não vão sofrer por causa do meu destempero emocional. Minha mulher não vai viver oprimida do meu lado porque eu estou nervoso. Porque a partir de hoje, a minha carta de afronta está sendo rasgada, invalidada, colocada diante do altar de Deus. Eu não sei se vale para você isso, mas se valer, pega a tua mão como se você estivesse rasgando esta afronta que está sobre você. Digamos que isso foi escrito e você está agora com um edito diante de você. Diga para Senaqueribe, com a autoridade do profeta: a carta não tem mais validade sobre a minha vida. Eu não vou viver mais oprimido. A minha vergonha, tristeza, dor, consternação, esta noite diante do altar do meu Deus, que segundo suas riquezas em glória, os erros que eu cometi não vão governar o meu futuro. Errei, sou réu, confesso. Mas o meu Deus, que é um Deus de oportunidade, me dará mais 15 anos. Curará a minha ferida. Restaurará o meu reino. Meus filhos viverão num ambiente de paz. Eu vou adorar como nunca adorei antes. Vou servir ao meu Deus com a força do meu espírito. Meu corpo obedecerá à decisão que eu tomo no espírito essa noite. Minha alma estará debaixo da tutela e da autoridade de um espírito que é forte e está pronto. Segundo, a ordenança do meu Deus. Eu nasci com um destino certo, destino soberano, pois foi escrito pelas penas de Deus. Minha alma desorientada pergunta: onde está o teu Deus? Ela faz a mesma pergunta que as nações fazem: onde está o teu Deus? E esta noite eu respondo para a minha alma, como respondo para os meus opressores:
O meu Deus está vivo e por fim se levantará sobre a terra e dará um resultado esplêndido na vida de um homem como eu, que não confio na força do meu braço, mas confio na palavra do Todo-Poderoso, que me rendo aos seus pés, que me prostro diante da sua majestade. É preciso que você saiba e não se distraia. Você tem uma aliança com Deus. Há um acerto feito entre Deus e você. Isso está registrado no céu, lavrado nos altos de Deus, registrado no livro dos desígnios do Todo-Poderoso, onde só o Cordeiro tem acesso. Lá tem o início e o fim dos teus dias. Essa noite, livre-se do pavor de Senaqueribe, pelo amor de Deus. Pega essa carta agora, rasga, porque é um poder manipulador que emana desta carta, desse registro, dessa publicação feita para te destruir. Em nome de Jesus Cristo, rasga essa carta e coloca ela no altar. Diga para a sua própria alma: esta noite, minha alma, fica evidente quem manda em mim, quem manda no meu futuro, porque eu decido colocar no altar do meu Deus a afronta que Senaqueribe acabou de me fazer. Eu anulo por meio da fé toda palavra destrutiva, toda seta que voou à meia-noite, todo dardo inflamado que no meio da madrugada atingiu a minha alma. Eu rasgo esta carta, eu anulo este edito contra mim, pois uma sentença final Deus tem para a minha vida. Ele me dará um fim, Ele me dará um futuro. Eu estou firme em Deus, e essa noite eu saio deste lugar, saio do encontro com a palavra de ordem do rei, para que a segunda-feira seja uma nova segunda-feira, seja um tempo novo. Eu não vou arrancar o sorriso dos meus lábios, eu não vou deixar roubarem a minha paz, eu não vou viver mais oprimido pelo diabo, porque quem manda na minha vida é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Galileu é quem manda na minha vida, o Nazareno é o dono da minha vida. Ele é o meu Senhor, meu amo e meu dono. Decido isso, não no ímpeto de uma carne assustada, mas decido em meu espírito, decido em Deus, decido no altar e determino por meio do altar, baseado na força do oráculo esta noite, que o meu futuro será muito mais do que abençoado. Eu não serei só uma bênção, eu serei um abençoador. De mim fluirá bênção para muita gente. Eu serei um abençoador. Baruch será o meu nome, fonte de bênção será o meu nome. E assim, por meio da fé que está decidida em nome de Jesus, amém e amém.